Então, boa tarde, pessoal. Vamos conhecer hoje sobre as planilhas oferecidas pela plataforma do Drive. Então, da mesma forma que a gente acessou o documento, a gente também acessa a planilha. Vamos lá no nosso Drive. Aqui a gente está pela conta que foi criada, né, na aula de e-mail. Nesse botão flutuante mais tem a opção de documentos, que a gente viu na aula passada, e agora planilhas do Google. Da mesma forma, é necessário que eu instale uma extensão, né, no celular para que eu possa acessar essas ferramentas. Então, assim que a gente instala... Bom, então, fizemos o download da planilha. Aí, nesse momento, a gente abre ela. E eu estou logado aqui com o meu e-mail. Então, vamos acessar pelo e-mail do curso, porque é um espaço que eu não vou ter nenhum documento criado e aí a gente pode começar do zero. Então, esse é o espaço que eu acesso todas as planilhas para criar um novo documento. Basta ir nesse local, que ele vai criar uma planilha do zero para a gente. E perceba que a tela, né, a interface, ela é muito parecida com o Excel que vocês aprendem aqui no curso. Então, aqui tem a célula, cada unidade dessas é uma célula. A coluna, então essa aqui é a coluna B, essa é a coluna A, coluna C, e a linha. Linha 1, linha 2, linha 7. Nesse caso aqui, se eu selecionar essa célula, eu estou na coluna A, na linha 3. Então, é o mesmo princípio. Bem, então, criado o documento, perceba que o princípio, né, é o mesmo do Excel que a gente acompanha aqui nas aulas presenciais. Então, cada quadradinho desses é uma célula. O conjunto de células, quando você avalia ele de uma forma vertical, é a coluna. Então, aqui é a coluna A coluna B, a coluna C. Quando você avalia um conjunto de células horizontal, você está falando da linha. Então, linha 4, linha 3, linha 2. E daí, se a gente quiser acessar, por exemplo, coluna B, linha 5, então a gente vem aqui na coluna B, da linha 5, essa é a célula, certo? Então, o princípio é o mesmo. Os botões de configuração, aqui também segue o mesmo padrão do Word, né, que a gente viu na aula passada. Então, se eu escrevo aqui na célula mês de junho, mas eu quero refazer e excluir, deixar como era antes, tem essa seta aqui que eu refaço o último passo. Eu vi que eu refiz errado e eu quero desfazer e ir para frente, né, que foi a última alteração que eu fiz, então eu adianto. Nesse local aqui do A, são as configurações da fonte, da letra, do texto em si. Então, tem como alterarmos o texto para negrito, para itálico, para taxado, para sublinhado, para taxado. Colocar ele centralizado no canto direito, no canto esquerdo. Para ficar mais fácil a visualização, vamos aumentar um pouco essa coluna. Ó, por exemplo. Então, julho. Percebe que ele está no cantinho esquerdo? Como que a gente faz para deixar ele centralizado? É nesse espaço. Então, agora ele ficou no meio, bem embaixo ele é do B. Como é que a gente faz para deixar ele no canto direito? Essa opção aqui, certo? Então, tem como alterarmos o tamanho da fonte. Então, vamos colocar aqui julho no tamanho 14. A cor dessa letra, né? Então, por exemplo, rosa. O tipo da fonte, nesse caso, é Arial, mas poderíamos colocar, por exemplo, essa daqui, né? Ou essa, Pacífico. Certo? E também a rotação do texto. Ele não está visível
de forma vertical, na forma que a gente costuma ver o texto mesmo, mas também tem a possibilidade da gente torná-lo em outra posição na célula, né? Então, tem como deixar ele com nenhuma formatação, que é a forma normal de vermos um texto, ou inclinar ele para cima, para baixo, deixar ele vertical, e daí é possível ver assim, né? Então, se a gente diminuir a célula, ele ficaria assim. É uma forma de você montar a sua coluna, né? Vamos deixar ele normal. Disso também tem como limparmos a formatação. Então, perceba que a gente alterou muitas coisas, né, nessa fonte, e se limparmos a formatação, ele volta para o padrão mesmo do Excel. Certo, essa foi a formatação de texto. Também tem a possibilidade, nesse recurso, de alterarmos a formatação da célula em si. Então, se a gente vier aqui nesse submenu célula, tem como alterarmos a cor de fundo. Então, colocar essa célula numa cor amarela. Perceba que a célula foi preenchida de amarelo. Colocar cores alternadas, caso vocês queiram aplicar alguma fórmula, né, que permita alternar cores. Vamos colocar essa daqui e mais para frente, se você for preenchendo, vai ser nesse padrão de cor, né? Esse vermelho mais escuro, outra cor mais clara. São pré-definições. Borda, então principalmente quando é tabela. É interessante que vocês preencham, né, a célula de borda. Ó, vamos pegar e selecionar essa célula aqui, ó. Vamos inserir uma borda nela. Então, de todos os ângulos. Perceba que parece tem a cara de tabela, né? Então, é nesse local que vocês fazem isso. Ajustar o texto. E a formatação do número. Por exemplo, caso seja número em reais, se você coloca aqui para ser financeiro, toda vez que você digita um valor, ele vai automaticamente padronizar para reais, né? Se você coloca que é para ser porcentagem, se você digita um valor, ele vai se adequar em porcentagem. Então, por exemplo, vamos colocar aqui o valor 10, 30, 40. Ó, perceba que aquela formatação de cores, automaticamente a minha tabela ela já segue um padrão. Uma cor escura de título e depois ela alterna entre branco e uma cor mais clara desse título. Então, selecionando essa célula, vamos inserir um formato de número do tipo porcentagem. Então, perceba que ele já se adequou automaticamente. Já essa, vamos inserir um formato de número em reais. Então, formato de número, contabilidade reais. Então, ele já teve essa adequação. E tem muitos outros formatos que vai depender da sua necessidade. Bom, além disso, aqui nesse local também tem a possibilidade de você inserir aquela formatação condicional. A formatação condicional, ela permite uma facilidade para você fazer o tratamento dos seus dados. Então, imagina que você tem uma tabela gigante de média de aluno ou de dívida. E daí você tem que selecionar com determinadas cores quando o valor das células for acima de R$ 1.000 e com outras cores quando o valor da célula for abaixo de R$ 1.000. Isso facilita muito sua busca se for uma planilha com 1.000 células, certo? Então, como que a gente faz para inserir essa formatação condicional? É nesse espaço aqui, ó, formatação condicional. Então, vamos fazer aqui um padrão de, sei lá, R$ 1, R$ 30, 40, 50. Selecionando todas. Vamos deixar elas com a formatação de reais e aplicando a formatação condicional. Então, o intervalo
B2 e B6, que é a coluna B entre a célula 2 e a célula 6, eu vou querer aplicar esse estilo aqui de formatação verde para... aqui, ó. Se o valor for maior que 30. Então, se o valor for maior que R$30, vai ficar nesse verdinho. Então, salvar e adicionar a formatação condicional. Salvar. Então, quando o valor é maior do que 30, ele fica verde. 30 é maior do que 30? Não, 30 é igual a 30, por isso que ele não ficou verde. Se fosse 31, ficaria verde. 40 é maior do que 30, então ele ficou verde. 50 é maior do que 30 e ficou verde. Se eu mudar esse valor aqui, ó, para R$4, ele perde a cor, porque R$4 não é maior que 30. Então, essa formatação condicional é bem interessante para vocês aplicarem, né, em planilhas grandes ou até pequenas, né, facilita muito a visualização e encontrar, né, dados específicos em uma tabela. Um outro detalhe importante é que para cada local que vocês estão modificando, haverá opções distintas. Por exemplo, eu não tenho nenhuma célula selecionada no momento. Isso permitiu que eu visualizasse no canto inferior, né, do celular a opção de inserir guias. Então, estamos aqui na página 1. Para inserir novas guias, basta clicar nesse mais aqui, ó. Aqui a gente cria uma segunda guia, né, como se fosse uma segunda planilha no mesmo documento, só que com outro nome, página 2. Para acessar a guia anterior, basta clicar nela, né, página 1. Tem a opção de renomearmos essa guia, excluirmos essa guia, duplicarmos essa guia. Então, para copiar aquele relatório que você fez dos seus rendimentos mensais e não ter que escrever tudo do zero, tem como você duplicar. Então, se eu clicar em duplicar, ó, perceba que veio aqui uma guia chamada cópia da página 1, com as mesmas informações e fórmulas aplicadas na página 1. Também tem como renomear, ocultar a guia, né, torná-la invisível. Se eu clicar em ocultar, ela não está aqui, né, visível, mas ela existe. E alterar a cor da guia, né? Então, vamos colocar a página 1 como rosa. A cópia da página 1 como verde, por exemplo. A fórmula do Excel, você começa ela com o igual, o sinal de igual. Então, o sinal de igual. Logo em seguida, você digita o nome da fórmula ou você pega célula por célula e faz a somatória. No meu caso aqui, o meu Excel está configurado para inglês. Então, sum, né, que é soma em inglês. Seleciono as células que eu quero que faça a soma. E aperto Enter. Então, a soma de todos esses componentes das linhas das células anteriores será 85. E aqui está a fórmula embaixo, igual sum da célula B2 até a célula B5. Então, faça a soma da célula B2 até a célula B5. Como vocês sabem, a princípio, o Excel ele é um espaço para você fazer contas. Então, nele já tem fórmulas pré-definidas, como soma, essa fórmula que a gente aplicou de condicional, né, subtração, multiplicação, média, tudo isso já está disponível. E aqui na planilha online também é possível fazer esses cálculos. Por exemplo, vamos calcular a soma desse rendimento mensal. Então, aqui nesse espaço eu vou escrever total. E aqui nesse local eu vou inserir a fórmula. Toda vez que eu digito uma célula, percebe que aqui embaixo é aberto um espaço para eu digitar? E tudo que eu digitar nessa célula, nesse espaço aqui, vai aparecer na célula? Isso facilita muito a digitação.
E muitas outras possibilidades de fórmulas. Aqui na própria barra de pesquisa, ao lado, nesse FX, se você clicar nele, você vai ver todas as opções. Por exemplo, fórmulas de analisar, fórmulas de banco de dados, fórmula de consulta, data, engenharia estatística, fazer uma inserção de filtro. Então, vamos colocar, por exemplo, fórmulas de estatística. E aqui, ó, tem o nome da fórmula que você vai aplicar no local e o que vai ser feito. Então, essa primeira aqui, ela vai calcular a média das magnitudes e o desvio padrão, certo? Então, contas muito específicas e de acordo com a sua necessidade. Vamos lá, por exemplo, em operador, que são fórmulas mais simples. Aqui, concatenado, que retorna dois valores agrupados. Por exemplo, se você soma a letra M com a letra M, concatenando, vai ficar MM, uma palavra só, entendeu? Matemática. Aqui, cosseno. Então, são muitas opções para serem aplicadas. Da mesma forma que o documento Word, aqui nesse botão de mais ao lado do A, vai abrir a possibilidade da inserção de comentário, inserção de link, inserção de um gráfico, imagem, inserir linha acima, abaixo, à esquerda ou à direita. Então, vamos começar aqui com a inserção de gráfico. Bem, então se eu selecionar as células, vier aqui nesse botão de mais e apertar a opção de gráfico, perceba que as células, o intervalo delas de dinheiro entre 50 e 10 reais foi colocado aqui no eixo Y. Essa opção de gráfico está aqui, ó, no tipo, gráfico do tipo coluna. Se eu clicar aqui, vai aparecer outras recomendações. Então, tem como eu inserir gráfico de linha, de área, de coluna, barra, pizza. Vamos colocar, por exemplo, esse daqui de pizza. Além do tipo, também tem como inserir a legenda, né? Perceba que a legenda aqui ela está espalhada, mas tem como eu colocar ela só à direita, à esquerda, no canto superior, no canto inferior. Vamos deixar ela no canto inferior. Tem como também inserir um título para esse gráfico. Então, por exemplo, rendimento de junho. E pronto. Aqui está o nosso gráfico. Se eu clicar nele, né, tem como eu movimentar ele pelo meu arquivo. Também tem como eu diminuir ele. Então, basta você selecionar essa bolinha aqui no cantinho com o dedo e segurar, né, alterando o tamanho dele pela tela. Se você clicar uma vez, tem como você editar esse gráfico, que aí você vai novamente para aquela opção do gráfico, né, ou excluir o gráfico. Mas também tem como mover para outra página. Então, se eu clicar para mover para outra página, o gráfico ele foi movido lá para o gráfico 1. Então, é uma página só do gráfico. Era para ele estar aqui na página 1. Ele foi movido para uma página chamada gráfico 1. E o mesmo princípio também do documento Word, o Excel, ele abre também todas as possibilidades, né, de pesquisa, de correção ortográfica, validação de dados, que seria quando você faz algum cálculo, compartilhar e exportar, que é para você encaminhar para alguma pessoa e fazer esse arquivo em conjunto. Então, você envia para uma pessoa de outro local do Brasil ou do mundo e ela consegue editar esse arquivo junto com você. Mover, que seria o local que você vai inserir, né, o documento lá dentro do seu Google Drive, a disponibilidade desse arquivo no modo offline, para você trabalhar quando não tiver internet, marcar como estrela, caso seja um arquivo importante, você precisa encontrar ele mais rápido, os detalhes de quem participa da edição, né, no meu caso aqui não vai ter ninguém, ajuda e feedback caso eu tenha alguma dúvida.
E o criar filtro, né, que é uma função específica do Excel, ele é uma opção de filtragem. Por exemplo, se a gente cria aqui, criar filtro, estava selecionado ali embaixo. Mas aqui, ó, seleciono a primeira linha da minha tabela. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem melhor. Vou na opção criar filtro. Nesse momento, se eu clicar no filtro, eu consigo fazer a filtragem da forma que eu quero visualizar. Imagina que eu tenho uma tabela com 1000 linhas, muito difícil, e eu só quero visualizar valores específicos. Por exemplo, eu só quero visualizar quem recebeu R$30. Então, perceba que só vai retornar os valores de R$30. Então, a opção de filtragem é uma opção para facilitar a visualização da tabela e a busca de algumas informações. O Excel ele é muito complexo, né, mas é mais prática e o uso de acordo com a necessidade. É evidente que trabalhar com o computador, com o Excel, fica um pouco mais fácil, mas caso vocês não tenham esse recurso, né, um computador em casa, tá aí uma alternativa, né? Vamos então finalizar, né, essa parte da aula, salvar esse documento clicando no canto superior esquerdo. Então, salvamos. E aqui está a nossa planilha.